E a Bíblia fala para a gente honrar as pessoas que estão ao nosso lado. A gente honra a sogra, honra o sogro, a gente honra as mães, honra a liderança da igreja, honra líderes. Porque quando eu tenho atitude de honra, de consideração, respeito, é eu que sou abençoado. É eu que sou abençoado porque eu honro pessoas. Então a bênção vem para você, é uma promessa do Senhor para aqueles que têm a prática de honra. E honrar uma pessoa não é porque a pessoa merece. A gente honra para cumprir um princípio bíblico. E a palavra do Senhor fala, né? Que a gente tem dias prolongados na terra pelo Senhor, por causa de uma atitude tão simples, honra. E nós cantamos hoje, nesta noite, falando sobre honra a Deus, né? Queremos te honrar, Senhor. Querido, queremos mesmo honrar ao Senhor? Nós honramos ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos bens, com os nossos talentos, com as nossas posturas, com as nossas ações. Quando nós amamos o próximo, nós estamos honrando a Deus. E aí o olhar dele vem e paira sobre nós. E Deus fica apaixonadinho por mim e por você, querido. A honra atrai a presença. Diga assim, uau! A honra atrai a presença de Deus para a sua vida. E é tão bom a gente estar junto com a pessoa que tem a presença de Deus. Que ele transpira o suor dele, a transpiração dele, a presença de Deus. Interessante que a presença de Deus, através do Espírito Santo na vida de Pedro, curava. A sombra de Pedro, Pedro andando, e a sombra do lado de cá passando e sendo curado. Por quê? Porque Pedro atraiu o olhar de Deus, o olhar de Jesus. Isso significa que eu e você, nós também podemos atrair o meigo olhar do nosso Deus. Diga assim, eu quero atrair o olhar de Deus, o coração de Deus, a vida de Deus para dentro de mim. Amém. Queridos, eu quero embasar a minha palavra hoje com o título ainda, o poder da presença. Todo sábado às 9 horas da manhã eu estou fazendo uma live. Para quem não sabe, você pode colocar um sininho lá para te despertar, né? Às 9 horas da manhã, todo sábado, eu estou trazendo uma palavra bíblica daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, sobre a maravilhosa presença dEle. E aquilo que eu tenho experimentado em Deus, eu não quero guardar só para mim. Eu quero dar a oportunidade de repartir com outros que interessam, né, para viver isso em Deus. Então eu te convido para as 9 horas da manhã estar comigo nas lives para a gente poder estar conversando. E durante as lives eu comentei um pouco sobre a presença de Deus. Quem participou pôde perceber. E hoje nós estamos ainda numa série aqui na igreja também que fala sobre cultivando a presença de Deus. É necessário nós cultivarmos. Não é só receber a presença um dia e pronto. Eu recebo Jesus, eu recebo a presença dEle na minha vida, mas eu vou cultivando diariamente essa presença dEle na minha vida. E hoje o meu personagem que eu quero falar sobre o cultivar da presença de Deus aí, recebendo esse poder da presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, caminhando sobre uma ordenância da voz de Deus, eu quero falar sobre Moisés. Êxodo 33, o versículo 15, vai me dizer o seguinte: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Repita comigo. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Queridos, o livro de Êxodo, quando você vai estudar a palavra de Deus, e nós como Igreja Vida Plena, nós incentivamos os nossos amigos e membros a viver diariamente a prática da leitura da palavra de Deus. O livro de Êxodo não destaca somente um tempo quando Deus livra os israelitas cativos da escravidão do Egito. Mas em todo o livro nós vamos ver a presença de Deus sendo manifesta na vida de um povo. A presença de Deus manifesta no livro de Êxodo. Quer aprender mais sobre a presença de Deus? Pegue este livro e comece a esmiuçar cada versículo desse livro de Êxodo. Então, nós vimos nesse livro de Êxodo a presença distinta de Deus. Sabe o que significa isso quando Moisés diz assim: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar? Quando Moisés disse essa frase, ele queria dizer o seguinte: se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, eu não quero uma terra que mana leite e mel. Eu não quero a prosperidade desse lugar se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não estiver no meio de nós, de nada adianta ter prosperidade, estar no lugar bonito, estar num lugar que mana leite e mel. Queridos, hoje à tarde eu estudando essa palavra, como eu fui ministrada, eu queria que você fosse também. Não deixe a sua mente vagar. Querido, quantas das vezes nós estamos correndo atrás de posições, de confortos. E eu hoje à tarde estudando sobre a vida de Moisés, falei, gente, esse cara tinha um mundo aos seus pés, nas suas mãos. Esse cara chamado Moisés, ele era um homem poderoso. E ele fala, se o Senhor não estiver comigo, não me faça subir desse lugar. O Senhor tem promessa? Sim, eu sei que o Senhor tem promessa. Mas se o Senhor não for comigo nesse percurso da onde eu estou até chegar nas promessas, eu não quero ir. De que adianta eu ir? Do que adianta uma falsa prosperidade? Ou uma prosperidade aparente? Uma paz aparente? E ele fala, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Então, viver na presença de Deus, dia a dia, e fazer a vontade de Deus, deve ser um ideal meu e seu. Moisés, ele queria fazer a vontade de Deus. Não a vontade de pessoas apenas. A vontade da filha de Faraó, com certeza, ela tinha suas vontades para ele. Faraó também tinha suas vontades para com ele. Mas Moisés, ele queria viver uma vida que agradasse a Deus. E viver na presença de Deus dia a dia e fazer a vontade de Deus deve ser o meu e o seu ideal. Por quê? Porque nós falamos que somos cristãos. E aí a palavra do Senhor fala também, eu me lembro do personagem Abraão. O próprio Deus uma vez disse a Abraão, que nós conhecemos tanto, né? Falamos tanto sobre Abraão. O próprio Deus um dia ordenou para Abraão: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito.
seja perfeito. Querido, só consegue ser perfeito quem anda na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela te direciona, ela te corrige, ela te orienta. A presença de Deus, o homem que tem a presença de Deus na sua vida, ele tem tudo. Não é apenas quem tem dinheiro que tem tudo. O que tem muito dinheiro pode ser rico em questões de dinheiro, mas pobre de questão de relacionamento com Deus, se ele não buscar a presença de Deus. Pode um homem ser rico e ter a presença de Deus? Pode. Vai depender da escolha, da posição diante de Deus. Então Deus, ele quer se manifestar, a presença dele a cada um de nós. Assim como ele quis se relacionar com Abraão, assim como ele quis se relacionar também com Moisés. Deus, ele está à procura de homens e mulheres, crianças, adolescentes, para ele estar se relacionando todos os dias, manifestando a sua presença. E a presença de Deus dá poder. A presença de Deus nos proporciona poder e autoridade. Queridos, quem era Moisés? Quando nós falamos de Moisés, quem era Moisés? Como eu disse, se você ler Êxodo, você vai descobrindo esse personagem Moisés. Moisés, a palavra do Senhor fala que ele vestia o de melhor. Moisés tinha condição de vestir roupas boas. Moisés comia o de melhor. Moisés, ele era estudado, formado. Atos capítulo 7 diz que em todas as ciências do Egito. Querido, se fala que é em todas as ciências. Ele não tinha só uma formação. A gente rala isso aqui para ter uma formação. Né, Fernanda? Só Deus sabe do caminho. E Moisés era formado em todas, diga assim, em todas as ciências do Egito. Moisés, ele foi criado para ser general. Ele foi criado para ser um general, um homem de destaque no Egito. Ele foi criado para ser um faraó, filho da filha do homem mais poderoso daquela época. Moisés, ele morava, não era um casebre. Moisés, ele morava em um palácio. Moisés, ele tem tudo. Mas mesmo Moisés tendo tudo, um dia ele olha para a princesa e disse para a princesa, lá em Hebreus, quero motivar você a ler a Bíblia, em Hebreus vai falar sobre isso, que um dia Moisés olha para sua mãe adotiva, a princesa, e Moisés então, ele se recusa a ser chamado de teu filho, e preferiu sofrer no deserto, como filho daqueles que estavam na escravidão. Moisés, ele recusa então ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusa a permanecer no palácio. Por quê? Para Moisés era melhor ele estar no deserto com Deus do que no palácio sem a presença de Deus. Querido, pensa num estreitamento de decisão que Moisés teve que tomar. Moisés, ele ficou imprensado, eu imagino. Eu estava lendo hoje, eu pensei, Deus, será que eu teria negado o palácio? Já pensou? Muitas formações. O nosso superego, né? A gente tem, amado. Riquezas. Palácio. Carruagens. Carro top dos tops para andar. De repente Moisés sai para o deserto. Leva nem uma bicicleta com ele, amado.
Você não vê a Bíblia falando que ele levou nem um camelo com ele para o deserto. A Bíblia fala que ele foi para o deserto. E eu, observando isso, eu pensei, gente, Moisés deixou tudo. Ele foi criado, preparado para assumir lugar de destaque, para representação. Ele representava Faraó. Na falta de Faraó, com certeza tinha uma cadeira importante para ele assentar também. Ele poderia ser um dos herdeiros, de alguma forma, porque o palácio considerava ele como filho da filha de Faraó. Mas ele não estava sossegado com esse conforto. Tinha tudo, mas estava faltando a presença. E Moisés, ele teve esse discernimento nessa linha tão fina. O discernimento de que não tinha a presença de Deus no meio dos palácios. E ele ansiava pela presença de Deus. Moisés, ele era curioso pela presença de Deus. Então, em um fato ocorrido, Moisés então foge para o deserto. E quando Moisés foge para o deserto, lá ele fica por muito tempo. Diga-se, muito tempo. Querido, foi muitos anos. Muitos anos Moisés no deserto. Lá no deserto ele não tinha mais carruagem. Ele não tinha mais palácio. Lá no deserto parecia ser algo que, como se ele tivesse perdido algumas coisas. Mas Moisés, ele sai daquele lugar e vai pastorear ovelhas. Ovelhas que nem eram suas. Ele não tinha. Ele não era dono de nada. Ele só tinha a direção da sua vida. Ele só era mordomo dele mesmo, para tomar as melhores decisões. E aí Moisés, então, ele sai para o deserto. E lá no deserto, em Midian, Moisés, ele começa a apacentar ovelhas que nem pertenciam a eles. Deus às vezes nos dá a oportunidade de apacentarmos pessoas, para darmos direção a pessoas, protegermos pessoas, guardarmos pessoas do mal, das ovelhas, da destruição. E Moisés estava lá no deserto. E Moisés não negou a Deus em hipótese nenhuma. Moisés lá no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, uma autoridade espiritual também. Moisés ali cuidando das ovelhas de Jetro. E Jetro era um ótimo conselheiro. Deus sempre coloca pessoas, até mesmo simples, do nosso lado, para nos dar as mãos, para nos aconselhar, se formos sensíveis à voz de Deus. E então, Moisés ali, ele um dia pastoreando as ovelhas, de repente ele vê algo pegando fogo. E ele vê algo pegando fogo. E ele olha aquilo, está pegando fogo, mas não vira cinza. Que mistério é esse? E ele, com a sua curiosidade, Moisés caminha então em rumo à sarça. E quando ele chega rumo à sarça, uma voz brada de dentro da sarça. Querido, Moisés poderia ter ficado em casa, no conforto da casa, porque deserto é calor de 50 graus a mais. Mas Moisés não ficou acomodado. Ele estava lá no campo, no deserto, no meio das suas ovelhas. E lá no meio das suas ovelhas, então, ele vê algo que chama a sua atenção. Deus atrai o olhar de Moisés para aquela sarça. Querido, Deus procura nos atrair todos os dias para nós voltarmos o nosso olhar para Ele. Você está num deserto? Talvez sim, mas Deus atrai o seu olhar para você olhar para Ele se revelar para você.
Então Deus começa a falar com Moisés. E Deus então, ele dá ordens a Moisés, para Moisés ir libertar um povo. Queridos, Deus dá ordem para nós também nesta noite. Para nós temos uma função. Ele espera algo de mim e de você, para ser um intercessor, para a vida serem libertas, para ser um que anuncia boas novas do amor dele, para as pessoas receberem esse amor. Pessoas estão escravas. Israel, quem era Israel? Israel era uma nação que estava sobre o poder de Faraó. Estava sendo escravos de Faraó. Israel é um grande povo, um povo escolhido por Deus. Mas esse povo estava com roupas de escravos. Deus não os fez escravos. Faraó os fez escravos. Querido, Deus não nos fez escravos no mundo, mas o mundo pode nos fazer escravos. Faraó, hoje nós podemos simbolizar o mundo. Por isso que Moisés, ele não quis ficar com o mundo, com os prazeres, com as regalias, com os confortos que o mundo poderia proporcionar. Por isso que Moisés preferiu ficar no deserto, mas no deserto com a presença de Deus. A sarça queimou, não foi no jardim do palácio. A sarça queimou, foi no deserto. Então quem era Israel? Israel era um grande povo de Deus, mas Israel foi criado, foi formado usando roupas e roupas de escravo, comendo cebola, comendo pepinos, pisando barros, levando chicotadas por causa da escravidão, morando em barracas. Muitos nasceram, morreram, cresceram como escravos. E Deus então libera uma palavra para Moisés. Dá uma ordem para Moisés ir lá e ajudar aquele povo, libertar aquele povo. Moisés, ele sentiu um pouco de receio, porque ele sentiu que tinha limitação. Ele não teve medo de ir na presença de Deus. Ele foi correndo ver o que estava acontecendo, ao ponto de Deus barrá-lo e falar: Moisés, tira as sandálias que você está, porque o lugar que você pisa é santo, eu estou aqui. E como eu sou santo, não pode ter impurezas. E tirar as sandálias do pé fala de caminhadas, marcas que às vezes nós carregamos, às vezes é preciso de nós nos dispormos de algumas coisas. E ele faz conforme Deus manda. E ele fica ali ouvindo todo o direcionamento de Deus. Ele não sai correndo da presença de Deus, de medo daquele fogo, medo de ser morto. Deus não tem a intenção de nos matar. Deus, ele tem a intenção de nos levantar. E nos levantar com um propósito de sermos libertadores. Então Deus fala para Moisés: Moisés, vá libertar o meu povo. E quando Deus viu esse Moisés e deu a ordem para ele libertar o seu povo, Deus, ele viu que Moisés, ele estava sozinho. E não foi Moisés que chamou primeiro Deus. Deus, olha eu que eu estou passando aqui, eu deixei tudo, Deus, a minha função lá de rei, de substituto do faraó. Olha a vida que eu tinha, Deus. Moisés não fez dessa forma. Não foi Moisés que chamou ele primeiro, mas foi Deus que chamou Moisés. Foi Deus que bradou com Moisés. E a intimidade que Moisés tinha com Deus lançou fora todo medo. E Moisés então não saiu correndo, porque ele era um homem de oração. Querido, fazer renúncia de posições importantes, fazer renúncias financeiras, e ir para um deserto, querido, precisa ser muito íntimo de Deus.
precisou ter uma sensibilidade auditiva tão grande para discernir a voz de Deus. E eu olhando para Moisés, eu falei, cara, quando eu chegar lá no céu, quero tirar o chapéu para você. Porque você foi um cara que inspirou vidas a ouvir a voz de Deus. Que não importa a posição que eu e você chegue, Deus não está interessado em posição. É nós que estamos interessados em posições e gostamos de posições, amados. Mas Deus não está interessado em posições. Deus está interessado aonde você vai posicionar Ele dentro da sua vida. Aonde Ele vai estar posicionado? Enquanto eu, às vezes, fico me preocupado, Deus, aonde o Senhor vai me posicionar? E Deus pergunta para mim e para você, aonde você quer me colocar? Moisés, ele colocou Deus acima de todas as coisas. Aparentemente, Moisés perdeu função, perdeu recursos, perdeu, aparentemente. Mas Moisés ganhou a presença de Deus como nenhum outro homem da Bíblia ganhou, por causa das suas renúncias. Nenhum outro homem da Bíblia ganhou como Moisés ganhou. Qual outro homem da Bíblia que a sua face resplandecia? Que a presença de Deus era tão grande na sua vida, ao ponto das pessoas falar, não aguentamos olhar para ti, cobre o teu rosto. Porque a presença de Deus era tão real, tão viva. Mas Moisés teve que perder para poder ganhar. Faraó, se ele tivesse ficado com Faraó, ele não tinha brilhado na presença de Deus. Ele não tinha libertado um povo, uma nação inteira. Talvez ele teria sido subjugado e ter que cumprir as regras de Faraó. Porque Faraó tem regras. Ai daquele que não segue as regras de Faraó. Diz assim, misericórdia, Jesus. Então Moisés foi um homem de relacionamento com Deus, de oração. E aí a palavra do Senhor me fala que numa das conversas de Moisés com Deus, Moisés fala, então Deus, se a tua presença não vai comigo, se o Senhor não for comigo a algum lugar, se o Senhor não for comigo nesse negócio, não me faça sair desse lugar. E aí eu quero te dizer, nós temos benefícios em Deus. Você tem benefícios em Deus, da presença de Deus. Sabe qual o primeiro benefício da presença de Deus na sua vida? A sua liberdade. A sua liberdade não tem preço. Porque a sua liberdade já foi comprada. Já foi pago o preço estipulado. Então o primeiro benefício da presença de Deus na minha vida é a minha liberdade. E quando Deus manifestou a sua presença para o seu povo, no começo do livro de Êxodo, o objetivo de Deus era livrá-los da escravidão ali de Faraó. Então Êxodo 3, 7 e 9 vai dizer o seguinte, disse ainda o Senhor, Deus conversando, querido, dialogando com Moisés. Gente, eu vou para o trabalho, todos os dias eu gosto de ir dialogando com Deus. E Deus conversando comigo, enquanto estou dirigindo no trânsito, 6 horas da manhã, né? Já estou no trânsito, indo para Aparecida de Goiânia. Viu, Reginaldo Moraes? Pastor Reginaldo Moraes está com a gente. Estou indo para Aparecida. E conversando com Deus. Gente, como é delicioso a gente estar conversando com Deus. E aí, Deus conversando com Moisés também, e dizendo para Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor, o clamor do povo. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores.
dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso eu decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Deus conversando. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Que Deus conversa com ele e fala, eu vi a aflição, eu vi a escravidão. E eu resolvi descer para resolver essa parada. Só que, Moisés, eu quero usar você. Sabe? Você conhece a casa do faraó, você sabe como tudo funciona. Eu vou usar você. Eu te preparei para esse tempo. Eu te preparei para esse tempo. E Moisés, naquele momento, ele pensou assim, eu aqui em Midian, aqui no deserto, cuidando de ovelha, o Senhor querendo me usar para ir lá no Egito, enfrentar o faraó, para tirar o povo de lá. Aí ele olhou, sou incapaz, não tenho condição financeira, tenho limitação, talvez tenha muitas dívidas, né? Quem sou eu para ajudar? Quem sou eu para fazer? Com minhas limitações? Deus, olha, o senhor sabe, né? Ele conversando com Deus, né? Estou aqui parafraseando, né? Eu tenho dificuldade de falar. Alguns pesquisadores falam que Moisés era gago, língua pesada, dificilmente, dificuldade de falar. Ele fala, não, Deus, eu aqui, faz o seguinte, Deus, o Senhor ia usar alguém mesmo. Usa alguém lá da obra. Levanta um lá. O Senhor ia usar aquele lá, Deus. Porque Deus sempre falava e manifestava através dos sacerdotes. Israel tinha sacerdotes. Arão, seu irmão, era sacerdote. Então, automaticamente, Moisés se remete a Arão. Fala, Deus, o Senhor ia falar mesmo com o sacerdote. Olha, meu irmão é top. Probleminha de baixa estima, né? Ou tentativa de fuga da realidade. Porque, né? E aí, usa o meu irmão. Ele é bom. E aí, Deus, eu acho lindo Deus. Deus não despacha nenhum e nem o outro. Deus quer usar a família inteira. Uau! Deus quer usar a sua família inteira. Por mais que você ache que é limitado. E aí Deus, naquele papo gostoso com Moisés, Deus fala, Moisés, vá, seu irmão vai te ajudar. Ele é sacerdote. Ele será a sua boca. Ele será a sua boca. Eu usarei ele com uma finalidade. Ele será a sua boca falando. Mas você será como um Deus para ele. Você vai falar a ele. Assim como eu falo a você, você vai falar a ele. E ele falará a Faraó. Você estará presente com Arão. Querido, o que eu aprendo com isso? Deus presente conosco. Hoje nós somos sacerdócio real. Deus não dispensou Moisés. A minha presença vai com Arão através de você. Você vai junto com Arão. Arão será a boca, você será a voz. Você falará através da boca de Arão. Senhor, mas o que eu vou dizer? Eles não vão acreditar, Senhor. Diga que o eu sou. O eu sou. Quando você dizer que o eu sou mandou libertar o meu povo, eles vão entender. Era necessário Arão e Moisés trabalharem juntos. E aí vai aqueles dois juntos. Interessante quando chega Arão, o sacerdote, representante de Deus aqui na terra. E Moisés, na linguagem figurada, representando Deus, junto com Arão.
Quando chegam diante de Faraó, todas as vezes que Moisés adentrava a presença de Faraó, queria que você me acompanhasse. Todas as vezes que vinha lá Moisés e Arão na presença de Faraó, Faraó, aquele homem endurecido, amolecia. E ele falava: deixa o povo ir. Faraó amolecia o coração e falava: pode ir. Então tá, vai. E quando Moisés saía da presença de Faraó, Deus saindo da presença de Faraó, porque quando Deus chega, querido, o mundo tem que prostrar. O diabo tem que prostrar. Quando Deus chega na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, Satanás tem que prostrar. Tem que bater em retirada. Então, quando Moisés e o representante de Deus, o sacerdote Arão, chegava ali então a presença de Deus. E aquele monumento firme se prostrava. Amolecia o coração. Não tem como, querido, onde a presença onde Deus chega, amolece. E ele cedia. Arão saía, mas Moisés, coração de Faraó endurecia novamente. Deus estava trabalhando nesse processo para revelar o poder da sua presença, até mesmo para Faraó. Era necessário. Então diga assim: a presença de Deus me dá liberdade, me proporciona liberdade. A presença de Deus estava proporcionando liberdade ao povo que estava preso nas mãos de Faraó. A presença de Deus traz como benefício direção. Dá direção. Você não está tendo direção do que fazer, como proceder. Busque a presença de Deus na sua vida. A presença na vida do povo, lá no Êxodo, era uma presença que guiava. Então, quando o povo sai da escravidão ali do Egito, a presença de Deus guiava aquele povo dando direção. De que forma? Através de nuvem. De que forma? Através de coluna de fogo. Então o povo, ele tinha em Êxodo 13, 21 e 22, nos diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Direção. As pessoas sabiam que era hora de sair do lugar quando a nuvem se movia. Querido, quantas pessoas se movem do lugar sem a nuvem, a presença de Deus se mover? E a pessoa se move sozinho. E quando nós nos movemos sozinhos, nós temos consequências. Às vezes morremos na fé, desviamos dos caminhos de Deus, porque decidimos pelo próprio coração, pelas próprias emoções, pelos próprios sentimentos. Enquanto nós precisamos decidir sendo dirigido pelo Espírito Santo. E Moisés, ele foi dirigido por Deus o tempo todo. E a Bíblia diz que uma nuvem estava sobre o povo. A nuvem é um símbolo da presença de Deus. E a ordem era clara para aquele povo: se a nuvem se mover, vocês também precisam se mover. Mas se a nuvem parar em um determinado lugar, por um tempo é necessário você também parar naquele tempo. Aquela geração que foi guiado pela nuvem, guiado pelo fogo, teve a oportunidade de ser dirigido pela nuvem da glória do Senhor. E hoje Deus também nos dá a oportunidade de sermos guiados pela glória do Senhor. Não sermos guiados pelas nossas vontades, ou pelos nossos sentimentos, ou pelos nossos pensamentos. Como é fácil o homem ser guiado pelas suas vontades. Você acha que Moisés não tinha vontade de ter uma vida confortável? De andar de novo nas carruagens?
de ter o seu quarto no palácio. Moisés tinha vontades, mas ele tinha sensibilidade ao mundo espiritual. Ele tinha sensibilidade ao mundo espiritual. E aí, querido, eu e você, nós precisamos ser sensíveis a Deus. Sensíveis ao mundo espiritual. O que faz um lugar ficar ruim ou ficar bom é o que? A presença de Deus. Você pode chegar em um lugar e você não se adaptar àquele lugar. Ficou ruim. Porque a presença de Deus vai te falar e não te cabe mais. Você não pertence a esse lugar mais. Um lugar pode ficar agradável por causa do quê? Da presença de Deus. Da presença de Deus na sua vida. Quando nós estamos fora da direção de Deus, nós criamos problemas para nós e para os outros. Repita assim comigo: quando eu fico fora da direção de Deus, eu crio problemas para mim e também para os outros. Quer ver? Jonas, o profeta, ele conhecia Deus. Jonas, o profeta, ele conhecia a Deus. Mas quando ele tomou uma decisão, uma direção oposta àquilo que Deus queria para ele, oposta à vontade de Deus para a sua vida, Jonas se deu mal. Porque ele não foi dirigido por Deus. Ele recebeu tanto uma ordem, quanto Moisés recebeu um comunicado, uma ordem. Moisés recebeu um comunicado, Jonas também recebeu um comunicado. Moisés resolveu dar uma resposta assertiva a Deus. Nos seus receios, nas suas limitações, ele conversou com a pessoa certa. Jonas não. Jonas tomou direção oposta, fugindo do processo, fugindo de Deus. Então, Salmo 32, 8, até o versículo 10 vai dizer o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Quem? Deus. Não sejas como cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestro e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Querido, aquele que confia no Senhor, que ouve a sua voz, que desenvolve intimidade com Deus, Ele te livra das dores. Sabe por que muitas das vezes nós passamos por dores? Derramamos rios de lágrimas, porque ficamos surdos espiritualmente. Perdemos a visão espiritualmente. E depois vem as dores. Diga assim: Deus tem benefícios para mim. E o primeiro benefício é a liberdade. O segundo benefício é direção para a minha vida. E o terceiro benefício que Deus tem para mim, a presença dele me proporciona compromisso, fidelidade. Repita comigo: compromisso e fidelidade. Deus liberta o seu povo. Deus dá direção para o seu povo. Mas Deus exige desse povo, Deus exige de mim, de você, compromisso com Ele. Fidelidade com Ele. Por quê, pastora, que eu tenho que ter compromisso, fidelidade com Deus? Por quê? Porque Ele te proporciona liberdade. Porque é Ele que te proporciona direção. Você é livre, você tem direcionamento. Como assim você não quer se relacionar com Ele com compromisso? Deus quer compromisso, Deus quer fidelidade. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. Mas não é só eu ter um compromisso com Ele. Eu preciso ser fiel a Ele.
Um homem e uma mulher pode ter compromisso um com o outro. Nos casamos. Mas existe fidelidade. Existe cumplicidade. Existe amizade. Existe cuidado. Existe respeito. Existe proteção de um para com o outro. Deus quer tudo isso nesse pacote, que você viva nesse relacionamento com Ele. Esse relacionamento que você tem de marido e mulher, de pais e filhos, é só um treinamento, é só uma escola para te ensinar a relacionar com Ele. E se eu tenho dificuldade de relacionar aqui, eu vou ter dificuldade de relacionar aqui. Se eu tenho dificuldade de seguir direcionamento da minha esposa, do meu marido, eu vou ter dificuldade de seguir direcionamento do pastor, do meu líder, de Deus. Porque eu não ouço pessoas. Eu sou tapado na visão e na audição. Mas Deus, Ele tem uma liberdade para a sua visão e para a sua audição, para que você possa caminhar com passos verdadeiramente livres. Mas diga assim: Deus quer que eu tenha compromisso e fidelidade. E aí fica claro quando Ele estabelece então os 10 mandamentos, que faz parte da aliança que foi firmado entre Deus e o povo. E essas 10 alianças, esses mandamentos, é para os dias de hoje também, querido. E aí Êxodo 34 vai dizer o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 pedras de pedra, como as primeiras que eu escrevi nelas, e eu escreverei nas mesmas, as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Por que Moisés quebrou as tábuas? Porque ele percebeu o povo se corrompendo. E ele deixou as tábuas caírem e quebrarem. Mas diga assim: o meu Deus me dá uma outra oportunidade. Então Deus fala para Moisés, escreve de novo, versículo 2. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Querido, como Deus gosta de estar com o homem e se relacionar com o homem. Suba na presença dele. Querido, hoje você não precisa subir numa montanha, num monte aí. Você pode subir no monte de Deus, dentro do seu quarto. Aqui nos prédios da igreja, você pode subir e adorar ao Senhor. E eu te peço para colocar de pé. E aí Êxodo 34, 10 diz: então disse o Senhor: eis que faço uma aliança diante de todo o meu povo. Farei maravilhas que nunca te fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde você vais, para que te não sejam por ciladas. Mas derribais os altares, quebrareis as suas colunas e os cortareis os seus postos ídolos. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus é zeloso. Para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com seu Deus e lhes sacrificando, alguém te convide e coma com seus sacrifícios. A glória de Deus brilha então no rosto de Moisés. Querido, Deus quer brilhar na sua vida, no seu casamento, na sua finança, na sua saúde. Mas depende de mim receber a sua presença. E eu pergunto para nós: o quanto eu e você, nós estamos comprometidos com Jesus? Você está tão comprometido com Jesus ao ponto de renunciar às suas vontades, renunciar à sua vida,
Você tem essa capacidade de renunciar tudo que você tem por amor a Cristo, em resposta a um chamado, a um propósito, para ser um libertador de vidas, para ser alguém que vai dar direcionamento a quem se perdeu, para ser alguém que vai proporcionar liberdade através de Jesus Cristo. O quanto você tem comprometido da sua vida com Jesus? Jesus, ele deixa bem claro e deixou bem claro para nós que não basta apenas nós sermos simpáticos ou simpatizarmos com ele ou segui-los porque ele faz milagres, os milagres que ele opera, mas é necessário eu e você nós termos uma aliança, uma aliança. Deus é um Deus de aliança de gerações a gerações. Você pode estabelecer hoje uma aliança com Deus, para que a geração que vem pós você venha viver o que você não conseguiu viver, para que a sua geração futura seja abençoada. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de poder, mas Ele quer estabelecer essa aliança com cada um de nós. Depende de mim, de você, querer receber o poder da presença dEle. Não tenha medo de Deus. Deus não quer te matar. Às vezes as pessoas falam coisas, Deus vai te pesar a mão. Não, querido, Deus ele quer te estender a mão, não é pesar a mão, não. O inimigo sim, ele quer pegar você, pesar a mão, apertar você, pisar em você. Mas Deus não. Ele não quer pesar a mão sobre você, sobre eu que sou pecadora. Ele quer estender as mãos e dizer, vem meu filho, vem minha filha, eu sou teu pai. Eu não te acuso, eu te perdoo. Sabe quem te acusa pelo que você fez? Não sou eu, é o diabo, é Satanás, que às vezes vai usar bocas de pessoas para acusar os seus feitos. Eu não te acuso. Sabe por quê? Porque eu vi tudo, eu assisti tudo, eu sei de todas as coisas. Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e mesmo assim Ele está de braços abertos para nos receber, para nos dar liberdade, para nos dar direcionamento, para nos dar salvação. Deus, Ele está nos proporcionando liberdade e salvação, mas Ele exige também compromisso, fidelidade. E eu quero orar com você nesta noite, pela presença do Senhor, enquanto o grupo de louvor estará cantando ao Senhor, porque a presença do Senhor é tudo que nós ansiamos. Eu quero te dar a oportunidade ainda de você falar para Ele, Deus, eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso, Deus, da Tua presença. Deus, eu digo isso todos os dias. Eu só quero Tua presença.